O espelho convexo é caracterizado como sendo um espelho esférico. Pode ser considerado para qualquer superfície externa na forma de uma calota esférica. Como a gente colocou na imagem, ele é uma fatia de uma esfera. E também esse espelho tem uma imagem virtual, direta e menor. Ele também é utilizado para prolongar a visão. Sendo assim, podemos ver ângulos refletidos por eles, que não conseguimos ver em outros espelhos planos. Isso quer dizer que a visão desse espelho dá para ver de uma maneira mais ampliada para a pessoa. E na segunda imagem, podemos ver que no espelho tem o raio, que é a medida conhecida como raio de curvatura. No espelho tem o ser, que é conhecido como centro de curvatura. E também tem o ponto C, que coincide com o centro da esfera que originou o espelho. Então é meio que ele tem dois C junto, mas é só um. Só que meio que a gente separou para ficar melhor de se entender. E o F é o ponto médio da curvatura. Então isso quer dizer que os pontos são feitos para separar cada fase e cada parte do espelho convexo. Meu nome é Ana Gabriela de Castro Nogueira e eu vou falar sobre o espelho esférico convexo. Basicamente, alguns pontos específicos sobre o espelho esférico convexo. Bom, eu vou falar agora uma das fórmulas mais famosas, que é F igual a raio sobre 2. Basicamente, o principal objetivo dessa fórmula é encontrar o F, que é a distância focal. Porém, dependendo da questão, você pode encontrar apenas ele pode dar apenas um raio, ou apenas um raio, ou pode dar apenas um ponto, a distância focal. Ele sempre vai dar um dos dois, não vai dar os dois logo de primeira, porque um você vai ter que descobrir. Mas o único que tem a medida certa é o 2, porque isso quer dizer, na verdade, que a distância focal ela tem metade da medida de um raio. E é basicamente isso da fórmula. Agora eu vou falar um pouco sobre a distância focal. O vértice é o ponto tangencial descrito na curvatura do espelho e ele fica localizado sobre o eixo do espelho e, e ele sempre é representado por uma linha que ela une. Essa linha, ela sempre une o ponto focal da curvatura, que a curvatura seria o espelho esférico convexo, que ele é como se fosse metade de uma esfera, só que uma esfera incompleta, pela metade. E ele une entre o foco e o vértice. Existe também uma outra propriedade para o espelho esférico, que é uma condição de nitidez, que foi estudada e foi elaborada por Gauss, onde ela define que um espelho tem uma característica de nitidez considerável necessária. Tipo, ela é meio necessária para o ângulo de abertura ser pequeno e um pouquinho inferior a 10 ou 9 graus de elementos do espelho. E também tem o ângulo da abertura, que ele é dado por segmentos de reta que interligam o centro da curvatura até as extremidades do espelho. Ou seja, o ângulo de abertura, que é basicamente a metade de um centro de um espelho convexo, né? Metade de uma esfera que eu falei, ela tem um ângulo de abertura que sempre tem a mesma, sempre vai ter provavelmente as mesmas medidas, e ela vai ser dado por vários segmentos de reta que interligam entre o centro da curvatura até a extremidade do espelho. Então eles sempre vão se ligar entre si, tanto o vértice quanto a tangencial, quanto a
distância focal, a abertura, o espelho esférico, eles sempre se formam, eles sempre se unem para poder transmitir uma imagem, tipo, porque a imagem ela sempre fica fora ela fica através do espelho, ela fica logo depois do espelho esférico convexo. Ou seja, para poder dar uma luz àquela imagem ou para poder mostrar um pouco mais essa imagem um pouquinho melhor, de um jeito diferente, eles sempre vão se unir, tanto o vértice quanto o ponto tangencial, quanto o ângulo de abertura, quanto a distância focal, eles sempre vão se unir. E é isso. Para determinarmos como são formadas as imagens em um espelho convexo, devemos conhecer o comportamento dos raios de luz incidentes, ou seja, quando atingem a superfície do espelho e refletem as imagens. É muito importante ser bem definido esse conceito, pois auxilia muito a resolução de problemas e poderá ser utilizado para 2 tipos de espelhos esféricos, que é o côncavo e o convexo. Bom, o que acontece no espelho convexo? O raio que está no eixo principal não consegue passar pelo foco, então o que iria em direção ao foco seria o seu prolongamento. E é por meio desses 2 raios que determinamos a posição da imagem refletida, tamanho e característica. Bom, como falado antes pela Adriele, a gente tem a formação da imagem, né? Que também tem a ver com os raios e tudo. E a partir desses raios temos para a gente refletir a imagem, né? Para o objeto, que é representado pela letra O, ela é posicionado à frente do espelho, que é os raios R1 e R2 representados, né? Eles são omitidos do objeto e incidem nos espelhos, e esses refletem de acordo com o comportamento que a gente viu antes. No encontro do prolongamento dos raios, a gente tem a formação da imagem, né? Como a gente viu, que os raios, eles prolongam e tal, e formam, né, a formação dessa imagem. A gente pode citar também que essa imagem ela não é constituída por uma luz de formação. Ela também pode ser direta, que é a mesma direção do objeto, e reduzida, ou seja, ela é menor do que o objeto. Então, foi isso a nossa apresentação. Espero que tenham gostado.